Vamos cantar o 17, Eu Ando com João. Vou falar de William Brana, que também foi nazireu, do poder que ele tinha e do dom que Deus lhe deu. Oh, que bom se eu vivesse nos dias que ele viveu. Eu queria andar com ele, ser um grande amigo seu. O William Brana Deus recolheu, mas mandou outro homem para guiar o povo seu. A mensagem a gente ama e me traz satisfação. Eu não pude andar com Brana, mas eu ando com João. E o seu comportamento, a maneira dele andar, ele usava um chapéu preto e gostava de pescar. O seu rifle carregava quando ele ia caçar, mas às vezes ele entrava na caverna para orar. O William Brana Deus recolheu, mas mandou outro homem para guiar o povo seu. A mensagem a gente ama e me traz satisfação. Eu não pude andar com Brana, mas eu ando com João. No lugar que João chega, ele traz muita alegria. O eleito se aconchega pra comer maná do dia. É um banquete permanente, é um grande jubileu. É João que vai na frente, guiando o povo de Deus. O William Brana Deus recolheu, mas mandou outro homem para guiar o povo seu. A mensagem a gente ama e me traz satisfação. Eu não pude andar com Brana, mas eu ando com João. Novamente nos deparamos com a sua palavra e nós reconhecemos que em cada dia, cada tempo tem uma profecia cumprindo, e cremos que em nosso tempo não é diferente. E se nós sairmos da terra, o Senhor ainda tem profecias cumprindo através dos judeus, e assim a sua palavra vai cumprindo até que a última promessa seja cumprida e entraremos em um novo céu e uma nova terra, e nunca mais haverá morte. Por isso estamos agradecidos ao Senhor por caminharmos contigo neste dia, caminhar com a sua promessa, caminhar com a sua palavra. Ajuda cada pessoa, cada irmão, cada irmã que luta para caminhar, Senhor. O caminho não é fácil, é estreito, e o Senhor é quem está nos guiando neste caminho. Ainda que os outros não podem ver, não podem crer, mas nós é quem somos guiados, que sentimos que o Senhor que nos guia neste caminho, um caminho diferente, um caminho próprio do Senhor, onde nós podemos sofrer com lutas, problemas, dificuldades, mas estamos caminhando até chegar àquele ponto final, onde nós entraremos à eternidade. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Dê-nos graça e unção e inspiração para prosseguir com esta mensagem para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar.
a estação imortal está vindo. Vamos passar por algumas mensagens do profeta até chegarmos a isto. Nós todos reconhecemos que estamos vivendo numa estação mortal. É um tempo, estação é um tempo, um período mortal. Mas está vindo uma estação, um tempo imortal. Na verdade, fala-se em tempo, mas o tempo termina no novo céus e nova terra. Enquanto estamos aqui, você percebe o tempo. Enquanto está a tribulação, depois tempo. Depois vem o milênio, que é tempo ainda. Mas depois do milênio entra a eternidade. Então, novos céus e nova terra, aí termina o tempo. Nós podemos andar com ele milhões de anos sem perceber, porque não tem tempo mais. Enquanto você está aqui, você está limitado ao tempo. O tempo bate na gente e a gente envelhece, adoece, morre. É o tempo. Você tem que passar por isso, todo ser humano tem que passar por esta sentença que nos veio através da desobediência. Então todos nós sofremos a mesma penalidade. Por isso o que se tem de eterno é a palavra na alma, não é no físico, é na alma. E para chegar à eternidade, então tem este longo período que Deus deixou na terra para podermos ir esmerando, preparando o seu ouro, a sua propriedade, os seus filhos aqui na terra. A luta, as dificuldades devem servir para isso. Você não tem que desanimar. A luta, as doenças, os problemas, é para dar mais força ainda para a gente. Porque estamos caminhando para um tempo que não haverá morte, não haverá dor, não haverá problema. Mas enquanto estamos aqui, esta é uma estação mortal. Estamos em busca da imortal. Irmão Brana falou sobre o tempo de adereçar as lâmpadas, de preparar as lâmpadas, na mensagem Rápido 88. Então ele mostrou que esse tempo de adereçar as lâmpadas era o capítulo 4 de Malaquias. Então, se eu disser para vocês hoje, nós vamos adereçar as lâmpadas, não é esse tempo. Nesse tempo as lâmpadas já têm que estar acesas. Porque o tempo de adereçar as lâmpadas, de preparar, levantar, preparar as lâmpadas, era no tempo de Malaquias 4, era no tempo do ministério do Filho do Homem, Deus num profeta aqui na terra, que começou a preparar o povo para poder ter a luz da madrugada. Tempo de adereçar as lâmpadas. O adereço de lâmpadas vem após a meia-noite. Se vocês veem aqui na própria Bíblia, em Mateus capítulo 25, 6 e 7, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. Então o tempo, diz o irmão Brana aqui, no parágrafo 89 desta mensagem rápida, ele diz que o tempo de adereçar as lâmpadas, suas lamparinas, era exatamente o tempo de Malaquias 4. Agora, quem não adereçou, quer dizer, não preparou as lamparinas, o que é levantar e preparar as lamparinas? É tempo de você ver se tem na lamparina
A Bíblia trata numa linguagem antiga. A Bíblia não está tratando nesta luz de interruptor. Você encosta no interruptor, a luz acende. A Bíblia, ela está tratando da linguagem antiga, do tempo da lamparina. Vocês conhecem, e a lamparina é desde o princípio. Mas esta luz que você tem hoje, ela não é do princípio. Isso aí vem o despertamento na ciência até chegar como nós estamos hoje. Mas o tempo da lamparina era o tempo de ter azeite naquela lamparina. Era um local onde colocava o azeite, tinha um pavio. Vocês que são mais velhos sabem disso, os mais novos não sabem nada disso. Não sei se na escola eles aprendem isso, de lamparina. Eu não sei como é que eles estão hoje. Eu sei que na escola estão aprendendo de sexo. Sexo eles estão aprendendo. Meninas de 12, 13 anos, elas já têm que aprender sobre sexo. Coisas que é difícil até você falar, mas a professora, o professor tem que falar para eles, ir na internet e tirar uma cópia e uma foto daquilo que eles usam como preservativo, tanto feminino como masculino. Isso é o que estão mais aprendendo. Mas essas coisas antigas é difícil saber. Mas tinha uma lamparina, um local onde colocava o azeite. Tinha um tempo que era querosene, no meu tempo era querosene. Mas tem muita gente que é do tempo do azeite. E tinha um pavio, e que de vez em quando aquele pavio criava um caroço na ponta e começava a parar de clarear. A luz era difícil. Aí puxava o pavio, cortava aquele caroço, pronto. O pavio já continuava puxando o azeite da lamparina, que é próprio falar em azeite e não querosene, porque o azeite é o tipo do Espírito Santo. Mas elas levantaram à meia-noite e adereçaram suas lâmpadas. Mas umas viram que não tinha azeite, umas tinham, outras não. E aquelas que não tinham azeite não deu tempo de comprar, porque quando elas foram comprar, então o noivo chegou e elas estavam despreparadas. Não é o que tem acontecido, porque o noivo não vai chegar, o noivo já chegou. As pessoas estão esperando, vamos preparar para o noivo chegar. O noivo chegou no tempo do profeta. A mensagem do profeta era a mensagem do esposo, chegando para nos preparar para este rapto. Ele não nos podia levar à meia-noite. À meia-noite ele nos despertou. Mas quando vem aqui de manhãzinha, é hora de ele nos levar, certo? É de manhã. A gente sabe que o irmão Brano contou sobre Romeu e Julieta, que à meia-noite ele foi lá e estava na janela dela, né? Mas quando Cristo vem buscar verdadeiramente a sua esposa, é de manhã, quase ao alvorecer do dia, certo? É que ele vem. Mas à meia-noite ele vem com um profeta para dizer, aí vem o esposo. Ele não estava dizendo que já era o esposo, ele diz, aí vem o esposo. Aí vem a revelação dos selos. E ele diz, o esposo é a palavra revelada. Então, o esposo chegou. O esposo chegando, pentecostais, irmãos, eles não têm azeite na lamparina desde 1963. Não tem azeite. As demais religiões estão sem o azeite desde 1963, quando o noivo veio. E eles não têm percebido isso até hoje, porque através dos pulos, dos gritos, e você puxa o pavio e põe fogo, e daqui e apaga logo, mas puxa outra vez. Vamos fazer barulho, irmão, vamos pular, vamos gritar, e vamos cantar, vamos emocionar, para poder ver se o pavio permanece aceso, mas não permanece. Ele não tem azeite. Agora, quem tem azeite já entra com o noivo, entra com o esposo. E não é entrar para o céu agora. Esse é o espaço de tempo que nós temos de 63 até agora. É muitos anos, certo?
muitos anos, 54 anos, que nós temos, que teria que cada um de nós já estarmos com a nossa lamparina própria, o pavio puxado, ela cheia de azeite, isto é, o corpo cheio do Espírito Santo, a forma, o pavio, a forma de mostrar luz, que você pode mostrar luz em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar que você estiver, já deve estar claro para todo mundo que você é uma luz, que você é uma cristã, que você é um cristão, mas é um cristão com a promessa de Deus do dia que você vive. Uma coisa é eu crer na mensagem do entardecer, outra coisa é eu ver o noivo chegar à meia-noite, e outra coisa é eu estar preparado já quase ao alvorecer do dia, antes do nascer do sol. O rapto se dará. E tem gente que vai ficar esperando amanhã cedo e não dá o rapto, diz, aquele homem é mentiroso. Então, antes, isso é o relógio de Deus. O relógio de Deus que você está caminhando, porque quando for já 6 da manhã, o evangelho estará de volta para os judeus. Aí Moisés e Elias estarão pregando para eles. Então o nosso horário é até 5 e pouco da madrugada. Nós não temos muito tempo aqui. Nós temos que saber que o tempo da esposa na terra, que teve já preparado a sua lamparina, que já puxou o pavio, que tem azeite na lamparina. Esse é o período que nós estamos vivendo. Mas qual azeite você tem na lamparina? Mensagem pentecostal? Não é azeite. Ele acabou, ele secou lá perto do Irmão Brana. Em 1963, também secou a lamparina pentecostal. Então não adianta você querer clarear com aquela mensagem, não funciona mais. Deus mandou a mensagem do profeta e à meia-noite é uma mensagem de terceira puxada, da terceira etapa. E esta é a mensagem que é o Espírito Santo. Essa é a mensagem que pode fazer o pavio acender da igreja, do crente, para que ele possa mostrar ao mundo uma luz que o mundo não tem. Você tem uma luz que o mundo não tem, a luz dos trovões, a luz dos selos, a luz do 7º selo, a luz dos 7 trovões, a luz do novo nome. São coisinhas, mas esta é a luz. As pessoas estão até quase ao raiar do dia, querendo mostrar a mensagem pentecostal, querendo cantar para Deus os hinos pentecostais. Foi bom até o tempo do Irmão Brana, mas o Irmão Brana já estava pregando uma mensagem que nós alcançaríamos até novos cânticos também, nova vida, novo cântico, nova mensagem que ele daria através da revelação que você já tem em mãos. Então este é o tempo de você estar com a sua lamparina. Eu queria saber quem é que está cheio de 7 trovões. Cheio, não é saturado, cheio, satisfeito, certo? Cheio com um novo nome, está cheio com o 7º selo. Eu quero ver quem é que está cheio. Esta é a lamparina, este é o azeite, este é o crente, este é o pavio. Senão não adianta nada pavio nessa lamparina, que a lamparina é você. E logo tem que sair de você a luz. Vós sois a luz do mundo. Mas como vós sois luz, se não tiverdes o meu azeite? Não pode ser luz se não tiver azeite. Então o crente já tinha que ter esse espaço de tempo. Nós todos já tínhamos que estar com a nossa lamparina, quer dizer, nosso corpo, nosso coração, mente, tudo cheio, espírito, corpo e alma, completo, cheio, com a revelação que foi dada como azeite no tempo do Irmão Brana. A maioria das pessoas não vão ter esse azeite.
Não vai encontrar esse azeite. Eles pensam que azeite não é azeite, já foi adulterado. O azeite é a terceira puxada que o profeta pregou. Aquele é o azeite que ele diz assim: aí vem o esposo. É tempo de adereçar as lâmpadas. É tempo de acordar. Todos têm que acordar. As virgens nécias também acordaram. Elas acordaram e foram atrás do azeite. Aí começaram a falar em línguas. Começaram a pular e a gritar. O noivo chegou. Elas não tinham azeite. Porque pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. Será revelado nos trovões, diz o profeta. Então, este tempo que nós vivemos, quero ser claro para você, que não é nem tempo de adereçar lâmpada. Você pode preparar a lâmpada? Pode estar examinando sempre este corpo, o receptáculo do azeite, se ele está bem, se ele está repleto do azeite. Você não pode ter, eu não posso ter o azeite dentro com os erros na vida. Eu tenho que ter o perdão de meus pecados através do batismo. Eu tenho que ter a santificação através do sangue de Jesus Cristo e receber agora o Espírito Santo. Se você soubesse que o tempo da justificação foi lá atrás, pode ser justificado hoje? Pode, mas você está chegando na última hora. Mas o tempo que nós estamos vivendo não é o tempo mais daquela justificação, daquela santificação, porque o Cordeiro saiu do trono com a santificação, com o sangue, e deu a vida. A vida é o Espírito Santo, a vida é a revelação que foi dada em 1963, quando os selos foram revelados. Essa é a vida. Você não deve ter apenas o pulo, o grito, a satisfação, porque está sentindo bem de Deus, eu estou arrepiando. Não, a vida cristã não é levada por arrepios, ela é levada pela palavra, é uma vida seca, na verdade. Procura o nosso pai Abraão e pergunta para ele: o que é que você sentiu, meu pai, quando começou a viver? Ele diz: por quê? Porque você estava morto, com 100 anos. O que você sentiu? Não dá para perceber. Não dá para perceber o que sentiu. É algo instantâneo, que chegou e já fez a obra na vida dele. Não é questão de pular: vamos lá, Abraão, vamos fazer exercício agora. Tem que fazer exercício. Todo mundo hoje está precisando fazer exercício, que nós tudo está quase morto. Todo serviço, a maioria do serviço é parado. Então está todo mundo cansado, esgotado. É um serviço parado. Eu trabalho bastante, mas trabalho parado. Não tem peso, não tem nada que esforça. E o que precisava Abraão sentir? Eu tenho feito muita academia. Não aguentava, estava com 100 anos. Nem tinha força para produzir o filho, que a promessa havia sido estendida a ele. E Deus chegou de uma hora para outra, revigorou os genes, porque o homem estava morto. Revigorou todos os genes, a sua forma sexual. É isso que nós vemos na Bíblia. A mortificação de Abraão, que era a mortificação do homem, não tinha condição de ter um filho, mas teve o filho mortificado, exatamente ali. Quando estava mortificado, aí chegou Deus e o avivou com a promessa do filho. Nós temos que ser avivados com a promessa do filho. O que foi que Deus prometeu? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos. Então nós temos que ser avivados, revigorar nossas forças. É isso que tem que acontecer, revigorar. Através do quê? Vamos pular? Não. Vamos gritar? Também não. Vamos crer naquilo que foi revelado. Vamos crer naquilo que Deus abriu para o povo em 1963.
março de 1963, quando Deus começou a abrir, desvendar os mistérios, e estes mistérios eram o azeite do dia, que tinha que ser colocado no receptáculo, nos corpos humanos, que ao ouvir a palavra recebia aquele Espírito Santo. Hoje você recebe o Espírito Santo. Se eu falar para você, deixa eu orar para você, receba o Espírito Santo. O que pregadores fazem? Vai lá e fala no seu ouvido, pronto. Daqui a pouco você começa a fazer a mesma coisa. Tem uns que há muitos anos eu via chegar, vai falando assim, glória, 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 glória. Daqui a pouco você não sabe o que está falando mais. Enrolou a língua. Não. Espírito Santo, meu irmão, você vai ter que ver que o Espírito Santo, em cada tempo, foi crer a mensagem do dia. Quem não creu na mensagem de Pedro, nem no Pentecoste estava. Nem falou naquelas línguas partidas. Eram línguas partidas que começou a falar. E logo começou a falar no idioma daquele povo que ouvia. Era Deus fazendo aquilo. Mas olha a mensagem que ele entregou. Se você procurar nos evangelhos, se você procurar em toda a Bíblia, você diria, Pedro, você está errado. Por quê? Porque não tem uma pessoa batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, Pedro. Estou levando a sua mente lá atrás agora para você ver. Eles podiam dizer, não tem uma pessoa. Por quê? O que foi prometido por Jesus e ensinado, era para ensinar o povo, as nações, batizando-os em nome do Pai. Mas Jesus nunca fez um batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João Batista nunca batizou Jesus Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Não existe isso na Bíblia. Mas Jesus mandou ensinar as nações e deu a chave para Pedro. E quando chegou no dia de Pentecostes, quem tinha capacidade para ensinar as nações era quem tinha a chave para abrir a porta de Mateus 28, 19. O único que tinha a chave para abrir Mateus 28, 19 era o irmão Pedro. E eles perguntaram, que faremos, varões e irmãos? E ele levantou e disse, era ele que tinha a chave. Você pode ver que Mateus não levantou, que nenhum dos discípulos levantaram. Foi Pedro que levantou, porque quem tinha a chave era ele. Você não pode querer que uma pessoa te ensine algo quando não tem a chave. Quem tem a chave da revelação dos mistérios? Não adianta você procurar na Assembleia, não adianta você procurar nessas grandes igrejas ricas que existem hoje através da televisão, da internet. Eles não têm chave. Se você quer saber da revelação da palavra de Deus, você tem que saber onde está aquele homem com a chave. Aí você teria que procurar. A chave estava com William Branham. É nos dias da voz do 7º anjo. Então, a chave estava com ele, com o 7º anjo, para poder abrir a porta e ensinar para o povo. Este é o Espírito Santo. As pessoas pensam que o Espírito Santo é só curar, expulsar demônio, falar em línguas estranhas, interpretar línguas, e são dons. O Espírito Santo era a mensagem do dia que Pedro pregou, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para um pouquinho, procura na Bíblia, antes de Pedro, para ver se você acha um batismo em nome de Jesus Cristo. Pergunta para João Batista, se o batismo daquele jeito, ele já tinha morrido. Pergunta para Jesus Cristo já tinha ido embora. Já tinha deixado a chave para Pedro. As pessoas não conformam que Deus dá a chave para um iletrado como o irmão Pedro. Elas não conformam. Acham que a chave teria que ser dada para um homem que tinha capacidade intelectual. E não para Pedro. Mas Deus tinha dado a chave para ele. Eles não admitem que Deus deu a chave para o 7º anjo. Homens que andaram com o irmão Branham morreram e não admitiram que Deus tinha dado as chaves para o irmão Branham, para revelar os selos, os trovões, o novo nome. Eles morreram
e não entenderam isso. Pois tem coisa que eu digo, você procura. Jesus foi batizado, procura alguém batizado para trás, você não vai encontrar. Agora, Paulo vem e diz que nos dias de Moisés eles foram batizados em Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Agora o mar estava seco, eles foram batizados. Isso é crer. Eles creram e por isso caminharam no mar seco. O mar secou para eles, porque eles creram. Eles foram batizados em Moisés, porque eles creram em Moisés. Eles foram batizados na coluna de fogo, porque eles creram na coluna de fogo. Assim foi no tempo de William Branham. Você tem que ver quem foi que pregou que o Cordeiro saiu do trono. Procure, você vai procurar na Bíblia e não vai achar. Mas quem foi que disse? Foi Deus quem disse que nos dias da voz do sétimo anjo haveria uma mensagem desta, porque ele ia revelar o mistério que ninguém soube desde o princípio do mundo. Então tem que saber que seria uma coisa nova que estava chegando. E isto é para dar vida ao crente. O crente não tem vida com justificação, ele não tem vida com santificação, ele tem vida com o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo não é sensação, não é vir à igreja, não é pagar dízimo. Batismo com o Espírito Santo é você crer e viver a mensagem do dia, porque é difícil você crer e não viver. Se você crê, você vive aquela mensagem naquele dia. Então, a hora que nós vivemos, já passou o tempo de preparar a lamparina. Como que devemos estar? Preparado. Da meia-noite, do tempo do irmão Branham até o tempo de João, a igreja tinha que estar preparada. A lamparina já estava pronta, adereçada, com tudo dentro dela, o azeite, mas não o azeite pentecostal de 1950, não, o azeite da meia-noite, que foi a revelação dos 7 selos. À meia-noite vem o esposo, aí vem o esposo, e o esposo veio, que era a palavra revelada. A mulher tem que se encher do marido. Agora tem hora que a mulher está cheia do marido. Ela tem que se encher do marido. A igreja tem que se encher de Cristo. Cada crente tem que se encher da palavra, dos trovões, da revelação. Como se encher? Se não tem aquilo, como você, membro da mensagem, vai encher numa igreja da mensagem que não sabe se o pastor não tem como encher você com aquele azeite que foi derramado nos dias da voz do sétimo anjo? Pergunta para ele o que são os trovões, qual é o novo nome. Se ele não sabe é porque ele não tem azeite. Se ele sabe, ele tem que usar. Se ele não usa, ele é um falso. Então esse tempo é um tempo passado, de adereçar as lâmpadas. Agora é tempo de estar com as lâmpadas adereçadas, preparadas, pavio puxado, bastante luz. É vocês que têm que mostrar a luz dos selos, a luz dos trovões, quem tem que mostrar é nós. O mundo não vai mostrar isso, é a nossa estação de vida. Batismo com o Espírito Santo é vida. Nós temos que já receber essa vida espiritual aqui, para depois nós podermos chegar na estação imortal, onde não vamos morrer mais. A morte ficou para trás. Enquanto estamos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos à morte, sujeitos ao pecado, sujeitos à dor, à angústia, à tristeza. Mas nós estamos vencendo estas coisas aqui, crendo que há uma vida e há uma estação dela. E enquanto não termina a estação da morte, não entra a estação da vida.
Enquanto você não é justificado, não pode ser santificado. Enquanto você não é santificado, não pode se encher do Espírito Santo. O problema é que as pessoas querem receber o Espírito Santo com sujeira. Não pode, não vai receber. Para receber o Espírito Santo, primeiro tem que se limpar o vaso. É justificado, que é crer naquilo, crer na mensagem, e santificado, que é limpar o vaso. E aí vem o azeite encher cada um de nós. Amém. Amém. Bom, eu vou ter que passar por aqui esse pedacinho. Só vou ler um parágrafo aqui, que eu tomei o título dessa mensagem, que é tão simples, mas é uma estação imortal que está vindo. Se Eva e Adão soubessem, respeitassem a palavra, eles deveriam pensar: olha, se nós fizermos contrário ao que Deus passou no jardim essa tarde, na viração do dia, Ele passou aqui no jardim e Ele disse que nós não podemos fazer isso. Se nós fizermos, olha, essa vida que nós temos, nós vamos perder ela. Vai entrar a estação da morte. Eles não pensaram nisso. Você sabe que a pessoa, quando vai pecar, ela não pensa nisso. O homem e a mulher, quando vão adulterar, eles não pensam que vai ter problema na moral, problema na família, e que os outros vão falar. Eles não pensam, eles querem saber daquilo, eles estão possessos daquele demônio sexual. Eles não querem saber. Depois que cai naquilo, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Agora eu não posso contar para ela. E se eu não contar, eu não tenho perdão. Se eu não tenho perdão, eu não tenho salvação. Eu não posso contar para ele. Se eu contar para ele, ele me larga. Mas se eu não contar, eu não tenho perdão. Eu não tenho salvação. Ah, vai pensar depois. Mas na hora do prazer, não pensa nisto. Esse é o problema do crente no mundo. Você quer ter prazer com a igreja, na hora do prazer com os hinos, na hora do prazer com a mensagem, que não tem nada a ver com a mensagem do dia, mas você quer sentir aquele prazer com aquele amante, que não é a palavra, que não é o esposo é a palavra revelada. E você começa a sentir sensação com o amante, com o pregador que prega contra os trovões. Ele é um amante, contra o 7º selo revelado, contra o novo nome Brahma. Se ele prega contra, ele é um amante, você ainda o ouve e ainda tem um relacionamento com os seus ouvidos na mensagem dele e dela. E se perde por isso. Aí depois cai em si, está cheio de demônios. E não percebe. Você está vivendo numa estação mortal, mas estamos nos preparando com a mensagem de Deus para a estação imortal, para aquele milênio que não vai haver morte. Já é uma estação imortal. Depois, para novos céus e nova terra, a estação imortal continua. É imortal, já não é tempo mais, não haverá tempo mais, tudo terminará. Mas enquanto está aqui a mensagem, despertando as pessoas para que elas possam fazerem parte, tomarem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que tomam parte na primeira ressurreição, porque a segunda morte não alcança eles, que é a segunda ressurreição, que é para juízo. Você tem que ouvir a voz da primeira ressurreição. Mas como ouvir essa voz, se você não obteve o azeite antes? Você não pode ouvir a voz dele para você ressuscitar, porque não ouviu o azeite dele, não recebeu a mensagem dele, não recebeu aquele azeite que vem daquela palavra daquele dia. O testemunho de uma verdadeira testemunha, 84. Logo, se somos cristãos e nós nascemos do Espírito, a morte não pode reter nada a não ser vitória para nós. Porque este velho corpo corruptível, sobre o qual Satanás ainda tem poder, e este velho corpo corruptível cairá no pó,
da terra. Porém, quando essa estação, que estação? Esta estação que nós vivemos, ele diz aqui, esta é uma estação errada. Porque o homem pecou, saiu da estação imortal e entrou na estação mortal. Estamos numa estação errada. Nós estamos precisando crer na palavra. Olha para você ver. Por que Eva morreu? Irmão, se você ver, não é praticamente pelo ato, pela ação. Porque ela morreu, porque não creu. Porque Adão morreu, porque não creu. Porque você vive, porque você vai para a estação da imortalidade. Porque vamos chegar a esta estação que está vindo, e você está entrando nela. Por quê? Porque você está crendo. Você está crendo naquilo que Eva não creu. Se você não crê na mensagem de Deus do dia, cada vez que Deus manda uma mensagem, você tem que crer nela. Se você não crê, você está qual Adão, o primeiro Adão, a primeira Eva. Mas quando você crê naquela mensagem, então aquilo te faz ser restaurado. Você está sendo preparado para voltar a viver a estação imortal. Mas que desejo que temos de viver a imortalidade. É o que eu disse ontem. A imortalidade nesse corpo, se fosse nesse corpo, que beleza. Imortal, sem dor, sem problema. Que dificuldade tem? O que é isso? Sem cansaço. E a imortalidade é num corpo, é desse daqui glorificado. Sem dor, sem doença. Que vamos entrar nesse corpo imortal, que é também uma estação imortal, um tempo imortal que está vindo. Mas você tem que aproveitar agora a mensagem que você vai se encher dela para te capacitar em fé, que você vai para a imortalidade. Você já é uma pessoa, quem vive dentro de você é o imortal. Entende? O que vive dentro é o imortal. O que está de fora é o mortal. Mas o que está dentro é aquele que eu creio. O que está dentro é aquele que eu tenho preparado. É aquele que eu tenho ouvido, que eu tenho aceitado sua mensagem. Como pode as pessoas querer chegar ao milênio se elas não chegarem nem à mensagem ainda? Como querem chegar ao rapto se não viram nem a mensagem do Filho do Homem, se não viram nem Malaquias 4 para adereçar suas lâmpadas, suas lamparinas, seu corpo, que é o receptáculo do Espírito Santo, do azeite, que o azeite são os trovões. Lá em 1950, o azeite era o pular, o gritar, o falar línguas, curar enfermos, era a mensagem que os pentecostais tinham. Mas em 1963, Deus deu a revelação dos selos, dos trovões para o profeta, e ali dentro está o novo nome, e ele deixou claro para nós. Você sabe o que significa grã? É 6, é o homem, é o mundo. Mas você sabe o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Isso daí ficou, irmãos, escondido numa fitinha. É um mistério escondido numa fitinha cassete. Mas ficou, mas achamos. Antes de achar isso, já pregávamos. Antes de ter esse conhecimento, já pregávamos isto. Depois vimos aonde está. Por que eles não querem se encher disto? Pega o povo da mensagem que fala muito bem de Brana. Vocês falam muito bem de Brana. Por que vocês não pregam que Brana é perfeito? Não, perfeito é Cristo. Perfeito é Deus. E o que Brana era? Vocês veem que vocês são cegos? Brana era Cristo, o Messias para os gentios. Jesus foi o Messias para os judeus. Brana foi o 7º anjo, o Messias no entardecer para os gentios. Deus feito carne.
Eu disse, tem que encerrar aqui ali. Esta é uma estação errada. Agora, esta é a estação mortal, porém a estação imortal está vindo quando o imortal vier. Quando o imortal vier, ele trará com ele os espíritos imortais que têm retornado a ele todo. Aquele que morre volta a Deus. O espírito retorna a Deus. E ele vai vir com todos esses espíritos imortais que têm retornado a ele desde a terra. E eles surgirão novamente na ressurreição para o grande milênio. E brilhará sua glória. Tudo na terra dá um testemunho. Por que não temos condições de ver esta simples coisa? E a manifestação de Deus vem de uma forma simples. Deixa eu encerrar aqui. O rapto, parágrafo 89, é o final. O Deus no céu sabe que eu posso morrer aqui mesmo nesta plataforma. Você deve se dar conta das coisas. É tremendo, diz o profeta. Quando você vê a Deus descer do céu, mostrar-se diante de grupos de gente e declarar-se assim como sempre o tem feito. Isso é verdade com esta Bíblia aberta. Irmão Brandt tinha segurança disso. Vocês veem Deus descer do céu. Quando vocês leem isso aqui, isso aí tem que voltar na sua mente. 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Quando vocês veem Deus descer do céu, não foi Brana que desceu do céu. Brana, você sabe que era um homem aqui da terra, mas quando Deus desceu do céu, ele tinha que ter um homem no qual ele seria o receptáculo deste Deus. Este corpo, este homem, teria que ser o receptáculo deste Deus, receber este Deus. E foi isso que aconteceu. Deus desceu do céu. E quando ele pisou na terra, Apocalipse 10:1, até o 10:6 e 7, quando ele pisou na terra, ele era Brana. Ele está descendo do céu, Apocalipse 10:1, o anjo forte descendo do céu, pôs um pé no mar, que é entre gente, outro pé na terra, o pé direito no mar, o pé esquerdo na terra. Será que não dá para as pessoas perceber Deus descendo do céu, mostrando para nós o imortal desceu para dentro do mortal. Deus descendo do céu através de uma mensagem. Aí ele prega essa mensagem e mostra para nós: o esposo é a palavra revelada. E se você tem o esposo, a palavra revelada, você tem descanso na sua alma, você tem sossego, você tem paz, você é agradecido a Deus pelo que ele tem feito a seu favor. Amém? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado neste dia em que vivemos, a revelação da sua palavra. Como as pessoas podem querer, Senhor, chegar no rapto sem comer o livrinho, Senhor? Eles não têm coragem de comer o livrinho, eles comem as beiradas do livro, Senhor. Eles comem os pedacinhos do livro, e a sua palavra diz que tem que comer o livrinho. E assim é João que come o livrinho, e todo crente que crê na mensagem do dia, que é o lugar onde Deus está guardando todo crente, é por detrás da sua palavra revelada, manifestada do dia. Ajuda este povo com esta luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aquela espada que caiu na mão do profeta era o começo da mensagem do dia final, era o início da mensagem do sétimo anjo. Aquela
celestial. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Esta espada que anuncio aqui neste momento é a mensagem que nos dá fé de arrebatamento. É necessário abrirmos nossos corações para receber a mensagem dos selos dos 7 trovões. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora.